Sabe, se a gente parar para pensar em como a eletricidade funciona, é bem provável que a imagem que vem na nossa cabeça esteja, na verdade, errada. Hoje vamos mergulhar no experimento mental fascinante proposto pelo canal Veritasium, que revela uma verdade simplesmente surpreendente sobre como a energia realmente viaja de uma bateria até acender uma lâmpada. Então vamos ao desafio. Imagine um circuito elétrico com fios absurdamente longos, tão longos que a luz levaria um segundo inteiro para percorrer. Só que a bateria, o interruptor e a lâmpada estão bem pertinho um do outro, a só 1 metro de distância. A pergunta é: quando o interruptor é fechado, quanto tempo leva para a lâmpada acender? A resposta? Olha, é totalmente contra o que a gente imagina. E a resposta que deixou todo mundo de cabelo em pé foi: a lâmpada acende quase instantaneamente, no tempo que a luz leva para viajar aquele 1 metro. Isso, claro, gerou uma polêmica gigantesca na internet. Choveu comentário dizendo que isso violava o bom senso, a causalidade, as leis da física. Mas para a gente entender por que a resposta está certa, primeiro a gente tem que derrubar alguns mitos. Essa confusão toda acontece por causa da forma como a eletricidade é encenada para a gente. Então, vamos começar corrigindo os erros mais comuns que nos levam a pensar do jeito errado. O primeiro grande mito, a ideia de que os elétrons carregam a energia. Sabe aquela imagem de um elétron saindo da bateria e correndo até a lâmpada, como se fosse um entregador? Pode esquecer. A velocidade real de um elétron num fio é, pasmem, menor que 1/10 de milímetro por segundo. É muito lento. A verdade é que a energia está no campo elétrico. Esse campo acelera os elétrons que já estão ali, no fio, e quando eles se chocam com a estrutura do material, liberam a energia do campo em forma de luz e calor. A energia está no campo. O segundo mito é aquela famosa analogia da água na mangueira, ou das bolinhas de gude num tubo, sabe? Que um elétron empurra o próximo numa fila. Isso também não acontece. Um fio condutor é eletricamente neutro. A carga negativa dos elétrons que se movem é totalmente cancelada pela carga positiva dos átomos do fio. Ou seja, não existe aquela repulsão que faria um empurrar o outro. E o terceiro mito, achar que o campo elétrico vem só da bateria. Se fosse assim, a lâmpada brilharia mais forte quanto mais perto tivesse da bateria. E a gente sabe que não é isso que acontece. A verdade é muito mais interessante. O campo elétrico que realmente move os elétrons é uma combinação do campo da bateria com um campo criado por cargas que se acumulam na superfície dos próprios fios. Esse é o grande segredo. Então, qual é a história de verdade? Bom, a gente tem que parar de pensar em partículas se movendo dentro de um fio. A energia viaja através de campos eletromagnéticos, no espaço em volta do circuito. São eles os verdadeiros protagonistas dessa história. Para entender isso, tem uma analogia ótima. Pense na bateria como um pastor. É ela que coloca a energia no campo. As cargas na superfície dos fios são os cães pastores, criando o campo elétrico que vai guiar tudo. E os elétrons? Eles são só as ovelhas, que são empurradas pelo campo e acabam entregando a energia dele para a lâmpada. Aí vem o pulo do gato. Quando o interruptor é fechado, a distribuição daquelas cargas na superfície muda. E essa mudança não precisa que um elétron viaje o circuito todo. Pelo contrário, a notícia dessa mudança se espalha para fora como uma onda na velocidade da luz. É essa onda que cria um novo campo elétrico lá na lâmpada, fazendo ela acender quase na mesma hora. E na física, para descrever esse fluxo de energia de um jeito mais formal, existe uma ferramenta chamada vetor de Poynting. Ele é calculado a partir dos campos elétrico e magnético e mostra exatamente para onde a energia está indo e com qual intensidade. E aqui vem a parte mais maluca de todas, que é o que o vetor de Poynting prova. A energia não flui dentro dos fios de cobre. Ela viaja pelo espaço ao redor deles, se movendo da bateria para a lâmpada através dos campos. Os fios funcionam mais como trilhos, que guiam o caminho da energia, e não como canos que transportam ela. Certo, a teoria é fascinante, mas, e na prática, será que funciona mesmo? Para tirar a prova, foi montado um experimento real no Caltech, uma versão em escala reduzida daquele circuito gigante, para medir o que realmente acontece. A montagem tinha um circuito de 10 metros, um gerador de pulso no lugar do interruptor, um resistor fazendo o papel da lâmpada e um osciloscópio super rápido para medir a voltagem. O objetivo era claro, ver quanta energia chegava no resistor e principalmente com que rapidez. E o resultado foi definitivo. Apenas alguns nanosegundos depois do pulso ser enviado, o osciloscópio já estava detectando 14 milivolts de potência chegando lá no resistor.
E olha, 14 miliwatts pode não parecer muita coisa, mas é potência mais do que suficiente para acender um LED. É luz de verdade, visível. Um valor muito, mas muito maior do que qualquer corrente de fuga que pudesse existir ali. A energia realmente chegou lá quase que instantaneamente. Para não restar nenhuma dúvida, simulações em computador confirmaram tudo. Elas mostraram direitinho o campo elétrico se propagando na velocidade da luz e o vetor de Poynting apontando a energia, cruzando o espaço entre os fios. E o mais incrível, a simulação mostrou que até mesmo um fio totalmente desconectado reagia do mesmo jeito no instante inicial, provando que a ideia de um circuito fechado nem é necessária para o primeiro pulso de energia. Mas aí fica a pergunta: se a física real é essa, por que na escola a gente aprende de um jeito tão mais simples e por que isso importa no mundo de hoje? A resposta está na velocidade dos nossos eletrônicos. Acontece que, para a maioria das coisas do dia a dia, o modelo simplificado, como voltagem corrente e lei de Ohm, ele é um atalho que funciona perfeitamente bem. Mas a realidade por baixo de tudo isso é governada pelas equações de Maxwell e pelos campos. E quando se trabalha com eletrônica de altíssima velocidade, como nos processadores de computador, entender a física dos campos se torna absolutamente essencial. Isso não é só teoria acadêmica. Rick Hartley, um projetista veterano de placas de circuito impresso, resumiu isso perfeitamente. Ele disse: "Eu costumava pensar que a energia no circuito estava na voltagem e na corrente, mas não tá. A energia no circuito está nos campos." Para quem trabalha na área, isso é conhecimento prático do dia a dia. No fim das contas, isso nos faz pensar, não é? Se algo tão comum quanto acender uma luz esconde uma física tão complexa, tão invisível, que outros fenômenos no nosso cotidiano são governados por uma física que a gente nem imagina. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise.